whom herzlichen Salut, the citizens of the New World. Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse aqui é o nosso programa, o Espectro do Comunismo, para a gente poder discutir as grandes questões teóricas e políticas da atualidade, vinculada com as discussões históricas do marxismo revolucionário. A gente veio apresentando programas, né, sobre, especialmente a discussão entre Trotsky e Stalin, recuperando algumas experiências estratégicas das guerras mundiais, discutindo também a situação internacional, como aconteceu um dos últimos episódios, depois das eleições na França, também dialogando com os espectros ditos nacionalistas, progressistas, né, aqui da América Latina, como foi o caso do chavismo na Venezuela. São todos episódios que vocês podem encontrar no nosso canal do YouTube, no Espectro do Comunismo, e também no Ideias de Esquerda, que é parte do nosso suplemento dominical, todas as semanas, aos domingos, no Esquerdo Diário. E aqui a nossa intenção hoje é fazer uma discussão sobre a questão palestina, né? a disputa entre israelenses e palestinos naquela situação difícil, né, conflituosa do Oriente Médio, e dar um panorama mais histórico, político, estratégico também sobre esse conflito para poder entender tanto o panorama quanto qual seria um programa dos socialistas revolucionários frente a essa questão. Hoje eu estou aqui com a Simone Shibashi, nossa conhecida, companheira do Espectro do Comunismo. E aí, Si, tudo bem? Tudo bem, como que vocês estão? Muito bom estar de volta. Falar de um tema que é sempre importante, pouco conhecido, muito distorcido. Sim, exatamente. E que é justamente difícil de entender porque há muita propaganda do imperialismo sobre o tema, justamente porque Israel atua como enclave do imperialismo norte-americano no Oriente Médio. Isso, obviamente, transparece de muitas formas na imprensa para tentar dissociar os verdadeiros problemas das razões, né, do porquê Israel tem essa política colonialista sobre o território palestino já desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é um tema que nós vamos abordar aqui, e um tema também atual. A gente viu recentemente novas atrocidades, né, por parte do exército israelense, que veio uma série de assassinatos contra jornalistas que cobriam a questão palestina. A primeira delas foi a Abu Akleh, também, que era uma jornalista da rede Al Jazeera, que era famosa, né, por cobrir a situação do povo palestino contra a opressão israelense, que foi assassinada pelo exército. E agora mesmo, recentemente, outra jovem jornalista de 31 anos, a Gofran Farazné, também foi assassinada na Cisjordânia. E nesses dois casos, o exército israelense impediu que a população palestina pudesse fazer o funeral dessas jornalistas, atacando com balas de borracha, gás lacrimogêneo, uma repressão atroz, que mostra um símbolo, né, do caráter opressivo, terrorista do Estado israelense contra o povo palestino. E a gente quer aqui discutir as raízes profundas de onde surge e para onde vai esse conflito. Por isso, até aqui conversando com a Simone, achei importante a gente pegar, em primeiro lugar, esse viés mais histórico, né? Seria importante a gente discutir como se deu a fundação do Estado de Israel na esteira da Segunda Guerra Mundial. É verídico pensar que esse conflito entre palestinos e israelenses se dá por razões religiosas? Como é que você vê essa questão? Então, né, existe muita mistificação nesse sentido, né? Uma propaganda bem interessada, dizendo, porque ali é um conflito religioso, é porque realmente os árabes são todos bárbaros e todos eles tendem ao fundamentalismo, ao terrorismo. Isso é uma loucura, né? Isso, na verdade, é uma das maiores falsidades históricas que se pôde conhecer. Assim, eu já tinha feito até um tweet nesse sentido, eu costumo brincar que o conflito que acontece ali entre o Estado sionista de Israel e os palestinos, ele é muito complexo, mas, assim, fundamentalmente, imagina só, você
é nascido, criado na sua cidade, sua família inteirinha foi nascida e criada num determinado país, numa determinada cidade, e de repente a ONU vai lá e vota que você vai ser expulso, vão construir ali uma colônia, né? Vão trazer um povo de fora, e aí você vai ter que viver num território que é menos de 1/3 do seu território histórico, do seu país, e toda a sua família é expulsa, né? E, enfim, você ouve que o seu país é um país sem povo, que vai ser habitado agora por um povo sem país, que, no caso, seriam, né, os futuros israelenses, os judeus na saída da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o fundamental de tudo que veio acontecendo em todo o último período reside aí, né? Imagina, de repente votam ali na ONU que no Rio de Janeiro vai se construir um outro país, aí expulsam todos os cariocas aqui do Rio de Janeiro e se fundam outro país. O que vai acontecer? Qual é a resposta, né, que se vai ter? Justamente a resistência do povo expulso, né? Então, assim, é muito importante que você tenha isso em mente, porque se simplifica muito, né? E se simplifica muito por um lado o que aconteceu, e por outro lado se mascara através de uma análise muito complexa de grupos, etnias, facções religiosas, o que, na verdade, é a existência do Oriente Médio histórico e, mais especificamente, da Palestina, né? Porque esse território ele sempre sofreu com a ingerência direta dos imperialismos, né? Isso não é de agora. Isso, na verdade, para a gente entender, tem que retomar um pouco a história, porque ela começa desde o declínio do Império, né, Otomano, que, enfim, povoava essa região, né? Quando, no momento justamente em que os imperialismos francês e britânico assinam um acordo, que é o primeiro acordo de divisão desse território, que chama Sykes-Picot, ele é um acordo de 1916, e que divide entre França e Inglaterra, né, Grã-Bretanha, as terras do Oriente Médio. Então, já naquele momento, né, já no começo do século XX, a Palestina foi ocupada ali pelos britânicos, né, que impuseram um protetorado, apoiado aí, evidentemente, num exército enorme, né? Se conta que mais ou menos 500 mil soldados ocuparam o que é o território, que era o território da Palestina, né, antes da fundação de Israel, com a finalidade justamente de controlar os movimentos nacionalistas, né, árabes, palestinos, que já existiam aí, né, e que essa ocupação também, ela se completa em 1917 com uma declaração, que é a Declaração Balfour, que foi escrita, né, pelos sionistas, que eram justamente aqueles setores dentre os judeus, né, internacionalmente, que defendiam a formação de um Estado puramente judeu, né? E dentro dessa declaração de Balfour, eles defendiam a formação de um lar nacional judeu na Palestina, né? E já em acordo com os interesses naquele momento da Grã-Bretanha. Então, a gente tem uma situação em que, em 1917, né? 1917 a gente localiza ali, está no meio da Revolução Russa, no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, na Palestina, o que você tem aí é uma ofensiva britânica muito importante acontecendo concomitantemente a esses processos, né? Nos quais 26 mil quilômetros quadrados da Palestina histórica, né, você tem ali uma situação de estímulo à imigração judia, né? Ainda que naquele momento, e é importante frisar isso, né, antes da fundação do Estado de Israel, a ampla maioria dos palestinos e dos judeus que moravam na Palestina conviviam em relativa paz, tá? A gente não tinha uma situação assim tensa como a que a gente passou a ter depois da formação do Estado de Israel, de maneira nenhuma, né? Mas naquele momento a Palestina já era controlada pela Grã-Bretanha e já em 1921 a Grã-Bretanha tenta dividir o território palestino pela primeira vez, deixando aí 80% para os árabes e 20% para os judeus, né? Então já começa a pesar um pouco a conta em favor dos judeus, né? E, enfim, o que eu acho interessante da gente retomar desse período é justamente isso, né? Que, apesar dessa política, os trabalhadores judeus e os trabalhadores árabes naquele momento, eles tinham agendas comuns, eles tinham lutas comuns, eles conviviam ainda numa relativa situação de não vou dizer harmonia, né? Mas de qualitativamente muito diferente da que a gente tem hoje, né?
Os trabalhadores palestinos, eles acolheram os judeus naquele momento, né? E antes da fundação do Estado de Israel, eles tiveram várias ações comuns. Por exemplo, eles estavam concentrados em setores como as fábricas metalúrgicas, estavam em ferroviários também, estavam nos setores portuários, né? Eles trabalhavam eles tinham ali um papel de trabalhadores que atuavam em comum. Então, essa classe trabalhadora que habitava a Palestina naquele momento, ela estava fundamentalmente ali organizada em 2 grandes centros urbanos, né? Um era Rafa e outro era Haifa, Jaffa e Haifa, né? Na verdade, que é onde ficava o principal porto e o centro industrial, né, do que era o território histórico da Palestina. E naquele momento eles protagonizaram uma série de greves em comum, né, tanto trabalhadores judeus quanto árabes, né. Eles tinham, por exemplo, existe uma greve que foi importante, que foi feita pelo Sindicato dos Padeiros, né, que eles soltaram uma declaração que é muito bonita, que eles falam do caráter internacional e aberto a todos os trabalhadores das organizações da Palestina naquele momento, né? Eles tinham, enfim, uma série de manifestações que eu recomendo muito. Depois a gente até pode deixar o link para alguns artigos que contam essa história que a maioria das pessoas não conhece. Mas, de qualquer forma, o plano do imperialismo britânico, do imperialismo francês, naquele momento era bastante claro, já era dividir a Palestina. A burguesia sionista, que estava naquele momento espalhada pelos países da Europa, também colaborava com a Grã-Bretanha e tinha a aspiração de ocupar a Palestina. A partir daí, evidentemente, contra os interesses, inclusive, dos trabalhadores judeus, que nesse momento ali estavam atuando em comum em distintas greves, em distintas manifestações com os próprios palestinos, né? O Davi Ben-Gurion, que era o líder na época era um líder, né, na época da Central Sindical Sionista, né, que foi o futuro chefe do Estado de Israel. Ele defendeu, já naquele momento, vendo esse movimento unitário, que os trabalhadores judeus tinham que se organizar em sindicatos separados, né, em sindicatos próprios dos judeus. Quer dizer, ele já via a ameaça que era essa potencial unidade entre trabalhadores judeus e árabes, né? E aí, já num anúncio do que viria a ser toda a política do Estado de Israel, sob o mando do Ben-Gurion, a central sindical sionista que existia ali naquela época, né, ela termina expulsando, né, os militantes comunistas de origem judia que defendiam a aliança com os árabes, que defendiam as causas comuns, né, e, enfim, levou a uma série de conflitos, né, como o conflito que acontece entre os meses de abril e maio de 1933, né, numa localidade que se chama Nesher, e na qual a Central Sionista assina acordos, né, lá na Palestina com os empresários, né, para substituir a força de trabalho árabe em troca da disciplina trabalhista dos próprios judeus. Então, assim, eu estou dando esse contexto um pouco, que é uma história muito pouco conhecida, mas para que se veja que o conflito entre os trabalhadores judeus e os trabalhadores árabes, ele é um subproduto da política das direções burguesas judias, por um lado, do imperialismo, e ele não é inerente a esses povos, tá? Ele foi sendo construído historicamente, ele não é uma coisa que emana dos judeus, não é uma coisa que emana dos árabes, de forma nenhuma, né? Ele é a consequência justamente de uma política colonialista, de uma política imperialista, né? E evidentemente que com a resolução da ONU, que em 1947, né, divide o território histórico da Palestina, vota a criação do Estado de Israel, né, em favor de uma então minoria judia, se desencadeou aí todo um grande processo, né, de conflitos e de resistência palestina, porque é óbvio, né? Você está ali naquele território desde sempre, é sua terra ancestral, e de repente você tem o direito democrático mais básico, que é o de se constituir como um povo, como uma nação, retirado de você, né? Então, o que vai acontecer é que justamente a partir de então você tem aí sim um conflito mais claramente, abertamente, que envolve toda a sociedade palestina, né? Envolve, enfim, todo o povo palestino contra a ocupação sionista, que começa a se intensificar com muito maior grau a partir da votação da criação de Israel na saída da Segunda Guerra Mundial em 1947, né? E essa é uma forma importante de desmistificar, justamente como você está mostrando, essa ideia, né, que a origem do conflito seria as divergências religiosas entre árabes e judeus. Não tem nada a ver com isso.
Inclusive, eu até estava revisando aqui a historiografia, algumas obras daquele historiador judeu Ilan Pappé, que ele é anti-sionista, né? Ele defende a causa palestina contra o sionismo, e ele até discute que existem algumas versões que dizem que essa guerra, né, ou esse conflito pós-1948 começou com uma espécie de ataque dos árabes ao novo Estado judeu, e que foi por isso que os líderes árabes disseram aos palestinos que se retirassem daquelas terras, e assim os palestinos se converteram em refugiados. E ele investigou e demonstrou que a verdade é que a metade dos palestinos se tornaram refugiados, inclusive antes que um só soldado árabe entrasse no território palestino, ou seja, mostrando que isso foi um plano bem arquitetado pelas potências imperialistas, para esvaziar a Palestina de palestinos, né? Tirar a população palestina e abrir caminho, expulsar de maneira violenta, né, como você está explicando, quebrar essa convivência harmônica entre os trabalhadores árabes e judeus, e abrir caminho para a construção desse enclave imperialista no Oriente Médio, né, Si? Não, completamente, né? Você tem uma política arquitetada pela Grã-Bretanha, pelos franceses também em outros países, mas pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos, evidentemente, e apoiada também pela União Soviética, né? Como a gente vai falar daqui a pouco, de criação de um Estado artificial que serviu como enclave, né? Ali numa região que é super estratégica. E isso levou justamente a uma opressão dos palestinos no seu próprio território, que se deu em muitos níveis, né? Claro, assim, antes mesmo da fundação do Estado de Israel, você tinha ali uma série de políticas imperialistas que eram levadas adiante como uma forma de preparar o terreno para o que viria depois em 1947, né? Por exemplo, a gente pode ver qual é simples de verificar, se você usa algumas fontes um pouco mais honestas, né? O nível de financiamento que o imperialismo britânico proveu, né, aos grupos terroristas sionistas, né, por exemplo. E que esses grupos eles foram muito ativos, né, durante todo esse processo de votação, o processo prévio e o processo posteriormente imediato, né, à votação do Estado de Israel, porque eles estavam em franca atividade, né? Essas células terroristas sionistas, né? Como era o Haganah, né? Que, enfim, fez uma série de atentados, né? Contra os árabes. Em 1947, eles explodiram, por exemplo, carros, né? Em que que acabou atingindo ali centenas de trabalhadores árabes. Então, assim, o que acontece lá não pode ser entendido como uma coisa religiosa, como inclusive também não é verdade que os árabes eram os terroristas naquele momento, né? Eles eram um povo oprimido, eles tiveram, na verdade, que se enfrentar muitas vezes com essas células que recebia muito dinheiro das burguesias internacionais, né? Por exemplo, tinha uma outra organização que se chamava Palmaj. Era uma organização composta pelos setores judeus que estavam identificados, né, com os kibbutz, né, que, enfim, tem muita romantização em torno dos kibbutz, né, como se fosse uma espécie de comunismo primitivo, enfim, teve vários setores, inclusive da esquerda, que apoiaram a fundação do Estado de Israel, dizendo que os kibbutz, que são essas comunidades judaicas, né, onde supostamente você não tem ali enfim, as regras do capitalismo e tal, elas seriam civilizatórias, mas o fato é que os kibbutz, inclusive, serviram também como base para já em 1947 organizar, né, atentados contra o povo árabe, né, por exemplo, tem um povoado árabe que ele chamava Balad al-Shaikh, que sofreu um atentado, né, organizado pela Palmaj, que vinha dos kibbutz, por sua vez, e que foi um atentado que acabou aí tirando a vida de dezenas de mulheres e crianças, né? Então, assim, a gente tem uma série de exemplos desse tipo, né? E aí, é claro, né? Além disso, assim, ser uma faísca que faz a tensão, né? A animosidade, a hostilidade pegar fogo, né? O que a gente tem também é um período, assim, extremamente violento, né? Do ponto de vista da opressão contra os palestinos, que é o período que se estende após aí a votação de 1847 do Estado de Israel, né?
A gente teve aí uma guerra que foi uma guerra importante, que foi a guerra de 1848-1849, né, que terminou vencida pelos israelenses, como todo mundo sabe, e que ampliou aí o domínio dos judeus, né, para uma área de 20 mil quilômetros quadrados, né, o que era equivalente a 75% da superfície da Palestina histórica, né? Então, assim, isso evidentemente teve como consequência a expulsão aí de quase 1 milhão de palestinos. Se eu não me engano, o número exato é mais ou menos 900 mil, que deixaram aí as áreas que foram tomadas por Israel, né? E desde então se constituíram como parte dos povos refugiados mais numerosos do mundo, né? Então, assim, é uma situação que foi sendo fabricada, né, pela miséria trazida pela Segunda Guerra Mundial, por um lado, porque a Segunda Guerra Mundial e todo o genocídio contra os judeus na Segunda Guerra, né, deu o argumento que o imperialismo precisava para fazer esse enclave no Oriente Médio, né, porque era uma justa demanda do povo judeu não querer sofrer um genocídio, mas isso, ao não ser resolvido, né, pela classe trabalhadora, não ser resolvido dentro de uma estratégia de libertação nacional, o que acaba acontecendo é que é instrumentalizado pela própria burguesia imperialista, que dá um sentido reacionário para essa demanda que no início era justa, entendeu? Qual é o sentido reacionário? Justamente esse. Vamos votar, então, um Estado ali que a gente vai construir artificialmente, expulsar todo mundo que está lá. A partir de agora, vocês vão ser um Estado-exército, né? Porque, imagina, é uma ilha cercada por árabes de todos os lados. Então, os caras vivem, assim, com um nível de ideologia e financiamento e força material e humana voltada, né, para a questão das Forças Armadas, da repressão, do assassinato dos palestinos, que é uma coisa sem precedentes, né? Então, você cria uma situação desse tipo, instrumentalizando aí o que seria no começo uma justa aspiração do povo judeu de não ser assassinado, né? Porque a ideia justamente da instrumentalização está aí, né, nessa forma de explicar, porque você quer conceder o direito à nacionalidade ao povo judeu, destruindo qualquer direito à nacionalidade, à autodeterminação do povo palestino. E nesse aspecto, esse panorama que você deu foi muito profundo, justamente para a gente entender as raízes da Segunda Guerra Mundial e como isso está vinculado. E aí entra um papel sinistro do stalinismo, né? Porque, como a gente discutiu, foi um plano arquitetado pelos Estados Unidos, inclusive com o apoio, né, da Inglaterra, para preparar a construção desse enclave imperialista no Oriente Médio, que teria esse papel de opressão que a gente vê até hoje. Agora, naquele momento, ainda existe uma discussão de que, por parte, por exemplo, dos Estados Unidos, não se entregaria armas para o Estado de Israel. E, em verdade, a União Soviética do Stalin foi o primeiro Estado a apoiar a fundação do Estado de Israel e também a conceder as armas que foram utilizadas para fazer essa limpeza étnica e esse trabalho de destruição, né, do direito de autodeterminação do povo palestino. Como é que a gente pode entrar também nesse tema, o papel do stalinismo nesse aspecto? Olha, isso aí é uma coisa importante, viu? Importante, e se a história em geral da Palestina é pouco conhecida, muito distorcida, né? Hoje se fala em um conflito como se fosse entre partes iguais, ou então, assim, iguais no sentido de ter o mesmo direito nas suas reivindicações, né? O que já em si é uma falsidade total. Do ponto de vista do papel que o stalinismo cumpriu, então, assim, aí a história, essa merece muito ser trazida à tona, para que, enfim, né, se possa ter uma verdadeira aí apreciação de qual é a estratégia do stalinismo, né? O que você citou, que é o armamento, a colaboração da União Soviética, né, com Israel, do ponto de vista militar, para que Israel pudesse se consolidar, o que na prática significava derrotar os palestinos, derrotar os árabes, né, foi feito via Praga, né? Uma coisa que é bem importante, assim. Que é a capital da Tchecoslováquia, né? Sim. Os primeiros contatos aí entre a União Soviética e Israel, eles tinham sido estabelecidos lá pelo ano de 1947, né? Até acho que é importante, assim, a gente ter em mente alguns fatos que são impressionantes do ponto de vista da política stalinista, né? Como de que
Em 14 de maio de 47, né, um dos discursos mais importantes para o Estado de Israel ter chancela na ONU para poder ser votado foi feito pelo vice-ministro da União Soviética, né? Ele chama Andrei Gromyko. E ele começa, sempre faz um discurso saudando, né, as extraordinárias desgraças e sofrimentos do povo judeu, fazendo uma demagogia enorme, né? E ele vai dizendo que a experiência do que o povo judeu passou na Segunda Guerra Mundial prova que nenhum país da Europa Ocidental tinha sido capaz de dar ao povo judeu, né? Da Europa Ocidental, né? Tinha sido capaz de dar ao povo judeu a ajuda que eles precisavam, né? E que isso explicava a aspiração dos judeus pela criação de um Estado próprio, de um país para eles, né? E aí ele, na sequência, anuncia que a União Soviética é a favor da criação de um Estado judeu-árabe unificado, né? Mas aí ele acrescenta que se as relações entre os árabes e os judeus continuarem sendo tão tensas como já eram naquele momento, né? Porque já tinha uma política ali de migração, de favorecimento dos judeus contra os palestinos que ali habitavam, então que Moscou e apoiar a partilha da Palestina em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. E o Ben-Gurion, né, que era aquela figura que eu citei quando a gente estava falando ali da criação do Estado de Israel, falando de como ele ajudou a criar centrais sindicais sionistas contrárias à unidade entre os trabalhadores árabes e judeus, ele vai rapidamente, né, dizer que essa tomada de posição da União Soviética foi um presente inesperado e que a União Soviética era o único poder que atuava em nossa causa. Claro que não é verdade, né? O imperialismo norte-americano também atuava na sua causa, na causa do Estado sionista, mas o fato é que a União Soviética, ela na votação de 29 de novembro de 47 na ONU, ela e todos os seus satélites, né, todos os países que estavam sob a influência soviética, com exceção da Iugoslávia, a gente sabe que a Iugoslávia, o Tito tinha ali algumas questões com o Estado e não seguia tudo que vinha de Moscou, né? Mas todos os países satélites, junto com a União Soviética, votam a legitimidade e a formação do Estado de Israel. Isso vai ter um efeito enorme, né? Uma desmoralização enorme nos partidos comunistas árabes, porque eles eram muito importantes também. Essa é uma outra coisa que mostra como essa noção de que os árabes são todos loucos e tendentes a fanatismos religiosos é uma mentira, porque os PCs ali na região eram muito fortes, né? Os partidos comunistas de conjunto ali no mundo árabe, no Oriente Médio, e aí desmoraliza muito a resistência, né? E aí a cereja do bolo, que é para acabar de ferrar com tudo, justamente é isso que você falou, né? Essa colaboração militar entre a União Soviética via Praga, né? Eles, inclusive, entregaram armas a essa milícia terrorista da Haganah, né? Sim. Não, olha, se eu não me engano, eu separei até alguns números aqui para você ver. Como foi importante essa colaboração militar da União Soviética com os sionistas de Israel, né? Deixa eu olhar aqui, só um segundo. Achei. Ele está dizendo aqui, nos artigos que eu levantei, que no total, durante um ano, através da Tchecoslováquia, foram entregues 60 milhões de cartuchos de munição, 25 mil fuzis Mauser, 10 mil baionetas, 5 mil metralhadoras ligeiras, 880 metralhadoras pesadas, 22 tanques, 1 milhão de ciclo antitanque, 84 aviões de combate e cerca de 10 mil bombas. No total, em 1948, o valor dos contratos com Praga era estimado em 22 milhões de dólares na época. Na época. Que já é muito dinheiro. Mas na época, você imagina isso em 1947, quanto não valia. Ou seja, então, o Stalin, na prática, deu apoio material à Nakba, né? A limpeza étnica do povo palestino. Claro, na prática, armou contra o povo palestino, armou contra os próprios PCs, que estavam ali organizando, né, uma resistência comum entre todos os países árabes, né, porque era o que a gente estava falando logo no comecinho.
o povo árabe ele foi artificialmente dividido, né? Os países tais como a gente conhece hoje, as fronteiras, elas foram todas formadas a partir das declarações de Sykes-Picot, né? Assim, divididas entre protetorado francês e britânico, já a partir de uma ofensiva imperialista muito forte sobre a região. Então, o povo árabe tem uma identidade comum muito forte. É o mesmo povo, entendeu? Então, quando eles votam a formação do Estado de Israel, os PCs da região e os próprios povos estavam dispostos a lutar pela Palestina. E lutaram, né? Só que foram derrotados em 48, 49. E foram derrotados com esse arsenal que foi aí provido, né, pela União Soviética através da Tchecoslováquia. Então, assim, a gente tem aí uma situação em que é inegável, assim, que o apoio do Stalin ao sionismo foi vital para poder possibilitar, né, que o Estado de Israel existisse como tal e se firmasse e derrotasse o povo árabe. Então, essa ideia de Stalin pai dos povos é um absurdo, entendeu? Porque o povo que mais estava sofrendo uma opressão violentíssima de um enclave imperialista terminou tendo que se enfrentar a armas que vinham justamente da União Soviética, né? Então, isso é uma loucura. Tem um outro aspecto bem importante nisso que você está falando, é que como resultado dessa política criminosa do stalinismo, as ideias do socialismo e do comunismo, que antes tinham, né, um grande apelo de massas na região entre os árabes, foram desacreditados, né, em toda a região que a gente conhece hoje como Oriente Médio, inclusive em países, por exemplo, como os Estados Unidos, em que o Partido Comunista Norte-Americano passou a oferecer apoio irrestrito à limpeza étnica que os sionistas vinham fazendo na Palestina e espalhando, por exemplo, relatórios falsos sobre supostas atrocidades do povo árabe como justificativa dessa política de Moscou, né? Então isso também é um aspecto político importante dos crimes do Stalin aí na questão palestina, né? Sim, porque assim, isso legou uma derrota física, né, aos palestinos e aos árabes de conjunto, e uma derrota organizativa e política que durou muito mais tempo, né? Por exemplo, os partidos nacionalistas que a gente viu depois crescerem, né, e se fortalecerem em vários países do Oriente Médio, eles tiveram que adotar para eles uma parte importante do programa que vinha dos partidos comunistas, né? Mas por quê? Porque os partidos comunistas tinham muita força, né? O Partido Comunista Iraquiano era muito forte, o Partido Comunista Palestino tinha peso também, o Partido Comunista Sírio era muito forte, né? Então, assim, você tinha uma situação em que era possível que esses partidos pudessem se desenvolver em chave revolucionária. Mas imagina se eles conseguissem ganhar do imperialismo na formação do Estado de Israel. Seria uma coisa incrível, isso daria um alento enorme para a luta de classe internacional, para as aspirações de todos os povos do mundo. Você teria, com certeza, ali mudado a dinâmica do mundo, não só do povo árabe, né? Deles nem falar. Agora, a grande questão é que essa derrota, além de ter aberto a perspectiva para a formação de um dos estados mais reacionários de que se tem notícias, né, que segue até hoje massacrando o povo palestino, que cada vez se reinventa, né, em termos de absurdos nesse sentido, além disso, você tem também o esvaziamento, né, da ideia do comunismo, da ideia do socialismo, que abriu o terreno justamente para a formação desses partidos nacionalistas, né? Eu acho que o Nasser é o maior exemplo, o Nasser no Egito, mas não apenas, o partido Baath também, do próprio Saddam Hussein, do Assad na Síria, né? Que a gente já conhece uma versão já bem mais decadente, mas teve muito peso durante a década de 50 e a década de 60. Na realidade, todo esse nacionalismo era um nacionalismo burguês, né? Era um nacionalismo que vinha aí na esteira de tentar negociar em melhores condições com os imperialismos opressores, né? E nesse sentido, sim, eles acabam atuando também como um cordão de isolamento político às ideias do socialismo, né? Às ideias, enfim, revolucionárias. Então, isso traz um efeito que vai durar ali por muito tempo, né? Porque a gente se questiona, por exemplo, se a Primavera Árabe de 2011 tivesse confluído com organizações marxistas revolucionárias, qual poderia ter sido o resultado, né?
E esse processo, não que os PCs dos anos 40 do Oriente Médio fossem revolucionários, não é isso que eu estou falando, mas assim, eles tinham pelo menos, né, eles tinham a questão do comunismo em algum nível como um elo de uma cadeia ali instalada, entendeu? E isso é rompido, né? Isso deixa de existir. Obviamente, eles não tinham uma estratégia revolucionária, eles estavam sob a batuta ali dos PCs e tal, mas você tinha também oposições importantes, você tinha também a oposição de esquerda ali atuando no mundo árabe, né? Quer dizer, e depois disso, não. Depois disso, você passa a ter organizações nacionalistas burguesas que, enfim, legaram aí o quê? Um Saddam Hussein, um Assad, entendeu? Então, assim, até nisso também, o dedo do stalinismo foi crucial para pavimentar mais uma derrota, né? Como é parte dessa tradição, enfim. Sim. A gente até vai discutir as posições do trotskismo, né, da oposição de esquerda frente a figura, né, que o stalinismo teve no conflito. Agora a gente está revelando, né, para aqueles que não conheciam essa parte da história, que o Stalin teve, junto ao imperialismo norte-americano, um papel crucial na edificação desse enclave terrorista contra o povo palestino. Isso teve consequências rápidas, né? Aí até seria bom a gente entrar dessa perspectiva também, né, histórico-política, quais foram as principais ofensivas sionistas, né, contra o povo palestino? Quais foram as consequências imediatas, né, da fundação desse Estado para as condições de vida, né, do povo palestino, sim? Para as condições de vida foi uma coisa devastadora, né? Foi devastador, porque os palestinos, eles tiveram que migrar, tiveram que viver, enfim, como refugiados, né, nos países vizinhos. Existe uma gama grande de palestinos aí vivendo em países como o Líbano, a Síria, né? Mas um setor bem expressivo foi viver na faixa de Gaza, né? Que é, enfim, é a maior densidade populacional do planeta, né? Agora eu não me lembro exatamente dos números, mas é como você querer colocar, enfim, né, São Paulo dentro de Santos, é impossível, não tem como você ter uma vida minimamente digna, né? E a primeira guerra que acontece é justamente essa que eu citei, assim, de passagem, que foi a guerra de 48, 49, né? Em que os palestinos se organizaram realmente para tentar manter aí suas terras, né? Para vencer os israelenses, tiveram que enfrentar a desmoralização que a política da União Soviética alegou, e também um exército fortíssimo, né, profundamente armado aí pela União Soviética, mas também pelo imperialismo. Então, é um momento em que o imperialismo norte-americano e a União Soviética terminam aí, ambos atuando em comum, né, para favorecer o Estado de Israel. Enfim, o resultado foi devastador, né? Aquilo que eu disse, assim, quase 1 milhão de palestinos foram obrigados a sair das suas casas, né? Os colonos israelenses ampliaram a sua ocupação no território histórico da Palestina, separaram, né, a faixa de Gaza da Cisjordânia, de Israel, né, vamos dizer assim. Então, você tem palestinos vivendo em Israel, palestinos vivendo na faixa de Gaza, não tem unidade territorial, famílias foram separadas, né? Hoje você não consegue ir de um território a outro. Lembrando que Gaza sofre um bloqueio, né? Bloqueio. Bloqueio por mar, terra e ar. Sim. Não, é um dos maiores bloqueios, assim, que existem na humanidade, né? Perdura já há muito tempo. Inclusive, é um bloqueio não só do direito de circular, como também é um bloqueio de ajuda humanitária, né? A gente sabe que há muito tempo já a faixa de Gaza vem sofrendo um bloqueio de ajuda, inclusive durante a crise do Covid, isso foi brutal, né? Eles estão deixando ali centenas, milhares de vacinas apodrecendo, mas a população da faixa de Gaza não tem acesso às vacinas, é uma coisa absurda. E, enfim, esse processo ele só se aprofundou. Depois disso houveram outras guerras também, né? Assim, as guerras mais importantes me parece que foram essa de 48, 49, a guerra de 1967, né? Que é conhecida como a Guerra dos 6 Dias, que ela é emblemática porque foi quando Israel deixou mais claro que a agenda não era simplesmente controlar os territórios históricos da Palestina, era se expandir, né?
era se expandir, inclusive, pegando ali uma parte da Cisjordânia, conseguir, enfim, se expandir ali pela região até onde conseguisse, né? Foi um momento em que eles tomam para eles a colina do Golã, né? Que, enfim, entra inclusive no território que não é da Palestina, então, assim, mostra as ambições de Israel como um colonialismo expansionista para toda a região, uma ameaça para toda a região, não é uma ameaça só para os palestinos, é uma ameaça para todos os povos árabes, né? Hoje, como consequência desses processos, a gente tem mais ou menos 8 milhões de palestinos vivendo aí em campos de refugiados, né? E que, enfim, estão aí numa situação que é uma situação dramática, né? Uma situação absurda, assim, né? Brutal. E é muito interessante ver a hipocrisia do imperialismo, né? Do imperialismo norte-americano, que é o principal aliado hoje do Estado de Israel, um aliado estratégico, né? Que na Guerra dos 6 Dias também não abriu a boca um segundo para emitir qualquer tipo de represália, né? Mesmo vendo aí o expansionismo de Israel, e era um momento em que a ONU tinha muito peso, então aí isso mostra também como a ONU, na realidade, serve para salvaguardar o interesse das potências imperialistas, sempre foi assim, não tem direito internacional no mundo que seja legítimo para os povos oprimidos, né? Porque durante aí a guerra de 67, né? Em 6 dias, o território ocupado por Israel ele foi de 20 mil quilômetros quadrados para 75 mil quilômetros quadrados. Sim. Entendeu? Então, assim, como é possível isso, né? Isso é uma demonstração de que o Lenin estava certo quando ele fala que não existe direito internacional, né, ordem internacional, aspiração de desenvolvimento comum internacional. O que existe, na verdade, é uma disputa entre potências na qual as potências imperialistas, né, oprimem oprimem os países dependentes, os países semicoloniais, né? Então, assim, terrível a situação, né? Não sei, eu poderia te falar, assim, também nesses processos da diferenciação, porque me choca muito quando a gente vê na imprensa, toda vez que sai alguma, não vou falar nem guerra, né? Não vou falar nem de conflito, mas algum tipo de enfrentamento entre palestinos e israelenses, como se trata assim na mídia burguesa, como se fosse tudo assim paralelo, né? Tudo no mesmo conflito, né? Forças simétricas. E na verdade é ridículo, porque assim, como que você vai achar que a faixa de Gaza, que não consegue sequer receber ajuda humanitária, quem dirá ter uma economia minimamente estruturada, conseguiria, em termos bélicos, né, estar no mesmo nível que o Estado de Israel. Isso é um delírio, entendeu? Não, mas eles a faixa de Gaza tem o seu acesso à água e à eletricidade controlado por Israel. Imagina controlado por Israel, é um delírio. Então, assim, é tão desnivelado, é tão assimétrico que, por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, os árabes perderam 15 mil pessoas. Foram assassinadas 15 mil pessoas. Foram 400 aviões, 800 tanques, entendeu? Que foram utilizados, enquanto os israelenses eles tiveram uma baixa de 800 pessoas. Então, assim, coloca isso em uma balança, né? E sempre é assim, sempre é assim. E aí, assim, qual é o grande ativo que tem os palestinos? É um afã de resistência incansável, né? Porque se por um lado a gente está sempre ouvindo, né, das ofensivas de Israel, por outro lado a gente está sempre ouvindo também, ainda bem, da resistência palestina. Eu acho que esses foram os 2 maiores conflitos. De lá para cá tiveram muitos outros, né? A gente teve em 2006 também um conflito de Israel com o Líbano, que aí envolveu o Hezbollah, que teve uma saída um pouco mais contraditória para Israel, né? Do ponto de vista militar não foi uma grande vitória. Eles estavam querendo também avançar sobre o Líbano, né? Mas assim foi um conflito um pouco menos aberto, né? Um pouco mais indireto. Mas aí a gente teve também um momento em que, por conta, inclusive, da situação política interior em Israel, né, que já estava numa crise muito importante, que é uma crise que se arrasta até hoje,
Eles tiveram dificuldade também de conseguir responder com uma ofensiva tais como haviam sido as ofensivas de 48, né, que evidentemente não tem nem como comparar, porque ali se forma o Estado de Israel, né, se sedimenta o Estado de Israel, e a de 1967 também. E de lá para cá, assim, quase todo ano tem um bombardeio, mais de um, sobre a faixa de Gaza, né, a gente já teve uso de arma química contra a faixa de Gaza, com fósforo branco, a gente já teve, enfim, todo tipo de coisas hediondas ali acontecendo na faixa de Gaza, né? São inúmeros os conflitos, porque a política, justamente levada adiante pelo Knesset, que é o parlamento israelense, é de fomentar a ampliação das colônias, né? Tem aqueles setores que são os judeus colonos, que são os responsáveis por ir expandindo o território israelense, né? A partir do estabelecimento ali, sob grande proteção armada, né, de novas vilas nos territórios palestinos, principalmente na Cisjordânia, né? Então, essa é uma ambição declarada de Israel, que é ocupar toda a faixa ali onde está hoje o que restou do povo palestino fora da faixa de Gaza, né? E, enfim, eles contam com isso aí, para isso, né, com o apoio do imperialismo norte-americano, com o apoio agora do Biden, né? O Biden tem uma agenda muito próxima ao establishment sionista, né? Então, não à toa, a gente veio assistindo aí em todo o último período a uma série de ataques novamente. Agora vale a pena a gente entrar, voltando um pouco na história, a gente já mostrou a faceta criminosa do stalinismo, essa colaboração, né, com a fundação desse Estado terrorista de Israel. Vale a pena agora a gente desenvolver a posição do trotskismo. Qual foi o papel do Trotsky e dos trotskistas? Porque essa é outra parte também que é pouco conhecida, inclusive poucas pessoas sabem, mas o Trotsky escreveu sobre a Palestina enquanto vivia, e existia uma forte organização de vanguarda na Palestina, que era a Liga Comunista Revolucionária, né, uma das seções nacionais da oposição de esquerda, e que tinha uma orientação completamente oposta àquela que o stalinismo desenvolveu no pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos entrar um pouco nesse tema, assim, porque é muito interessante também, nos serve aqui para entender também as diferenças entre trotskismo e stalinismo. Então, esse tema é bem legal mesmo, assim, eu acho que vale a pena também a gente deixar o link aqui para quem está assistindo, ouvindo, né, conhecer esses textos, que são textos bem ilustrativos, assim, da diferença entre as posições do stalinismo e dos trotskistas, né, elas são opostas pelo vértice, na verdade, né. Bom, a Liga Comunista Revolucionária da Palestina, que é o grupo trotskista que você citou, ela tem uma declaração que eu acho bem incisiva, bem impressionante, assim, pelo nível de clareza com a qual eles analisam, né, o que está acontecendo. Apesar de ser um grupo inicial, era um grupo que tinha uma clareza estratégica grande sobre a formação do Estado de Israel, a que servia e qual era a política do imperialismo entendida de uma forma bem minuciosa, né, bem estratégica mesmo. Eles fazem uma definição que é muito certeira, que eles dizem que justamente a proposta do Comitê da ONU, ela não é uma solução nem para os judeus, nem para os árabes, é uma solução pura e exclusivamente para os países imperialistas. Eu acho essa sentença, uma frase curtinha, bem importante e bem sagaz, assim, porque você vê que eles não estão falando só que, do ponto de vista dos árabes, o que vai acontecer ali é um problema. Eles estão apontando também que, para os judeus, né, os trabalhadores judeus que estão ali iludidos de que vão ter uma vida pacífica depois da formação do Estado de Israel, e que os trabalhadores, né, e que vão poder ali viver, enfim, sem perseguição e, né, na saída da Segunda Guerra Mundial, sem ter que lidar com os traumas que essa guerra trouxe para o povo judeu, eles mostram como, na verdade, assim, a realidade não vai ser essa. A realidade não vai ser essa. E que é justamente aquele sentido, né? Quer dizer, essa aspiração era justa, mas na mão do imperialismo ela se transforma numa coisa reacionária, né? E eles são muito sagazes, porque tem uma passagem, eu até tinha separado essa passagem porque ela me marcou, assim, que eles falam exatamente isso aqui. Até abri uma aspas aqui, eles falam que o imperialismo, isso são eles falando, não eu, né?
até agora tem usado com sucesso os métodos de divide e impera nesse país, usando a migração sionista como fator de divisão. Criou-se, assim, uma tensão nacional que, em grande medida, dirigiu contra os judeus a raiva provocada pelo imperialismo entre as massas árabes na Palestina e no Oriente Médio. Mas, ultimamente, esse método parou de produzir os resultados esperados. Apesar da tensão nacional, uma forte combativa classe trabalhadora árabe se desenvolveu no país. Um novo capítulo na história da Palestina se abriu quando trabalhadores árabes e judeus cooperaram em greves em grande escala, a fim de forçar os exploradores imperialistas a fazerem concessões. E o fracasso da última tentativa destinada a forçar os habitantes da Palestina a mais um turbilhão de sangue mútuo por meio de provocações ensinou aos imperialistas uma nova lição. Eles tiraram as seguintes conclusões: se vocês se recusarem a lutar entre si, nós os colocaremos em uma posição econômica e política que os obrigará a fazê-lo. Esse é o conteúdo real da proposta da partilha. Então, você vê, eu acho muito legal essa passagem, eu acho ela muito profunda, porque mostra como os trotskistas eles estavam entendendo perfeitamente o que estava acontecendo, né? Quer dizer, eles tinham um interesse, a região do Oriente Médio ela é muito estratégica, não só em petróleo, como todo mundo sabe, em recursos, inclusive a Palestina não é o caso, né, de ser um lugar super rico em petróleo, mas é importante porque ali você tem fronteiras, né, você tem saída para, enfim, várias localidades, você, naquele momento em que os Estados Unidos tinha a estratégia de contenção, queria ali ter um enclave em relação à União Soviética, né, queria ali ter um enclave para poder enfim, proteger seus interesses ali da União Soviética, que está perto, né? Tem fronteiras ali próximas. Então, assim, o que acaba acontecendo é que, como os trotskistas veem, né? Aí o imperialismo tentou juntar a fome com a vontade de comer. Eles queriam um enclave, mas eles viam que um problema era a tendência à unidade que existia entre setores dos trabalhadores, palestinos e árabes, né? E aí eles querem atacar o mal pela raiz, porque eles já sabem que um enclave imperialista ali na região da Palestina vai ser um turbilhão, não vai ser um Estado que nunca vai tender a viver pacificamente, né? E para eles o mais importante justamente é separar, é dividir, né? Eles definem assim muito profundamente qual era a essência da política imperialista, que é divisão entre os povos, divisão entre os trabalhadores, divisão entre os setores oprimidos, né? E nisso a formação do Estado de Israel serviu muito bem. E a União Soviética e o Stalin, na verdade, vão na contramão dessa concepção que é profundamente clara, né, estratégica. Ao invés de unir os povos oprimidos, unir as classes que teriam a perder com a formação do Estado de Israel, e nisso se incluem também setores dos trabalhadores judeus, não, eles acabam com sua política separando, né, legitimando e chancelando uma plataforma imperialista de dominação, que foi a formação do Estado de Israel. Só para colaborar também com essa recuperação do legado trotskista, e entrando nesse mesmo tema que você acabou de mencionar, que é como se pode avançar a questão do povo judeu contra a sua opressão, para ver como os trotskistas eram muito conscientes do que poderia resolver e do que poderia aprofundar essa opressão, né? Um deles é o próprio Trotsky, né? Porque a oposição de esquerda, desde a fundação da Quarta Internacional, né, em 1938, os debates sobre a questão palestina eram muito presentes, porque já circulava no ar das discussões do imperialismo, como a gente discutiu agora no início, esse plano de deslocar violentamente a população palestina para construir esse enclave. E o Trotsky, pouco antes de ser assassinado, em 1940, por um agente do stalinismo, ele escreveu, durante esses debates de formação da Quarta Internacional, que, abro aspas aqui para o Trotsky, a tentativa de resolver a questão judaica por meio da migração de judeus para a Palestina pode agora ser vista pelo que é, uma trágica zombaria do povo judeu. E aí ele faz uma previsão, que ele diz que o desenvolvimento futuro de conflitos militares pode muito bem transformar a Palestina em uma armadilha sangrenta para centenas de milhares de judeus. Nunca foi tão claro como hoje, você estava discutindo lá em 1938, que a salvação do povo judeu está inseparavelmente ligada à derrubada do sistema capitalista.
Então, fecho aspas aqui para o Trotsky. E outro personagem muito interessante também da história do trotskismo no Oriente Médio, que foi também judeu, o militante Abraham Leon, que era um dos trotskistas naquele então, ele escreveu um estudo monumental sobre a questão judaica, com esse título, inclusive, no qual ele vai demonstrando que a opressão dos judeus não poderia ser superada pela criação de um novo Estado-nação sob a tutela das potências imperialistas. E ele apresenta um programa para os revolucionários judeus, né, lutarem como parte da classe trabalhadora internacional para derrubar o capitalismo. Ele escreve assim, também abro aspas para o Abraham Leon. Ele diz: a continuação do curso sionista imperialista aprofundará a barreira do ódio e do chauvinismo, aumentará o abismo entre árabes e judeus e promoverá conflitos perpétuos e a guerra civil, pondo em risco a própria existência da comunidade judaica. O que é necessário é a solidariedade e a cooperação de trabalhadores e camponeses judeus e árabes, numa luta unificada por uma Palestina livre e independente dos trabalhadores e dos camponeses, ou seja, uma Palestina socialista, libertada das algemas do capitalismo imperialista. Fecho aspas aqui para o Abraham Leon. Aqui dá para ver justamente isso que você estava mencionando. Como o trotskismo era consciente da necessidade da unificação, não da divisão do povo árabe e judeu, para poder combater o inimigo comum de todos eles, que era o imperialismo, que foi, obviamente, o responsável pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. E como o stalinismo é o exato oposto, ele auxilia a divisão entre árabes e judeus, facilitando o trabalho do imperialismo. Então, para o pessoal que está assistindo a gente entender realmente que eram posições opostas pelo vértice entre o nacionalismo reacionário pró-imperialista do stalinismo, nesse caso, e o internacionalismo revolucionário do trotskismo junto, né, aos trabalhadores e camponeses árabes e judeus, nesse caso. Eu já estou até antevendo que vai vir aí, ou pode ser que venha, né, não sei, algum stalinista querer dizer que teve um panfleto de Stalin, né, se eu não me engano, é 1913, aí, que trata da questão nacional, e que ele tem lá uma notinha de rodapé que fala que o sionismo é uma tendência nacionalista e reacionária da burguesia judaica. Mas aí, né, bom, eu acho que a ação, a prática vale mais que 1000 notinhas, né? Não adianta escrever a nota de rodapé não adianta nada. E principalmente, assim, frente a uma situação que teria muito peso, uma posição distinta da União Soviética, influenciaria o correr dos acontecimentos, né? Teria sido muito importante se eles tivessem tido uma outra posição, mas como já tinha acontecido na Espanha, como já tinha acontecido na Alemanha, como já tinha acontecido, enfim, e uma série de outros processos, né, é evidente que o stalinismo ia atuar da forma como atuou, isso não é nenhuma surpresa, né? Sim, foi bom a gente resgatar essa tradição, né, do trotskismo, em especial mostrando que existiam organizações da oposição de esquerda, a Liga Comunista Revolucionária na Palestina, que foi aquela que combateu a política dos velhos PCs, da região, que apoiaram essa atrocidade da fundação do Estado de Israel. Não, a Liga Comunista Revolucionária tinha claras as perspectivas internacionalistas que poderiam desarmar essa armadilha de separação dos povos árabes e judeus para combater, de fato, o imperialismo. E aí, para a gente seguir, acho que é importante também discutir um pouco quais são as mediações políticas, né, da Palestina. Você mencionou já algumas delas, mas para tentar ver o que elas cumpriram historicamente depois dessa catástrofe do stalinismo e como elas atuaram no marco dessa contínua opressão de décadas, né, que Israel vem exercendo. Então, essa é uma pergunta enorme. Eu vou colocar só as questões fundamentais, assim, porque isso aí dá um pano para manga. Depois acho que a gente até pode seguir, assim, fazer um outro programa que aprofunde mais em algum aspecto específico, né, sobre a Palestina e sobre, enfim, os processos que aconteceram no mundo árabe, tanto históricos quanto recentes. Mas, assim, a gente falou que os partidos comunistas, né, perderam muita influência a partir da formação do Estado de Israel e também da atuação da União Soviética. Os partidos nacionalistas, inspirados, né, no Nasser,
que foi um general egípcio, que apareceu aí para o pessoal que é mais jovem, né, que está entrando em contato com essa discussão, talvez pela primeira vez. O Nasser, ele foi muito influente nos anos 50, e ele surgiu assim como uma espécie de salvador da pátria no Egito, né? Ele teve um enfrentamento com o imperialismo também, na época o Egito também era um protetorado, né? E aí ele, enfim, acaba tomando poder e baseado ali no exército, né? Já tinha um peso importante ali do exército egípcio. Ele era um general que se enfrentou com o imperialismo, por exemplo, para nacionalizar o Canal de Suez, para conseguir algumas concessões. E ele tinha um discurso nacionalista árabe, né? E isso fez com que o nacionalismo burguês árabe, naquele momento, se fortalecesse muito, né? E surgisse, inclusive, frente a esse sentido um pouco de época, né? Mais anti-imperialista, mas ao mesmo tempo sem ser revolucionário, ficava ali no limiar dos projetos nacionalistas burgueses, de ser uma espécie de farol para esses setores, né? E aí isso teve muito peso para as organizações que começam a surgir no mundo árabe, né? Tanto o Partido Baath, que eu já citei, né? Que teve o Saddam Hussein, enfim, como expoente, se desenvolveu no Iraque, se desenvolveu na Síria, partidos desse tipo, né, que tinham essa bandeira anti-imperialista sem questionar o capitalismo, vamos dizer assim, né, em certa medida, porque eu acho que é mais teria que entrar um pouco nas particularidades, mas eu não sei se a gente consegue hoje, enfim, né, e daí o que vai surgir justamente na Palestina é a Autoridade Nacional Palestina, né? O Movimento de Libertação, Autoridade Nacional Palestina, não, perdão, o Movimento de Libertação Nacional da Palestina, que é o Fatah, né? O Fatah, ele significa literalmente isso, Movimento de Libertação Nacional da Palestina, e ele é uma organização política militar que foi fundada em 59, na onda desses nacionalismos árabes, né, pelo Yasser Arafat e pelo Abu Jihad, e ele, enfim, tinha como programa uma Palestina laica, né, então não era um partido, não era uma organização islâmica, tá? Era justamente, essa era uma característica desses movimentos nacionalistas burgueses da década de 50, eles eram laicos, tá? Então, assim, você tem uma decadência dos partidos comunistas, quem vem na onda são esses partidos nacionalistas laicos, né? E o Fatah era a maior fração disso na Palestina, né? E foi uma das principais organizações que fizeram parte, né, da Organização para a Libertação da Palestina, que é um conglomerado de organizações que foi fundado em 1964. Né, que tem aí como grande bandeira a questão, enfim, da resistência do povo palestino. No entanto, assim, desde que surgiu, né, de lá para cá, o Fatah ele foi cada vez mais capitulando, vamos dizer assim, a uma série de acordos que foram impostos, né, pelo imperialismo. A gente tem aí uma série de convenções, uma série de tentativas aí de acordos patrocinados pelo imperialismo, né, como foi o Acordo de Camp David, em 1993, como foram, enfim, uma série de outros acordos, no qual, cada vez mais, paulatinamente, né, o Fatah foi abrindo mão do programa estratégico de reaver todos os territórios históricos da Palestina. Cada vez foi mais aceitando a questão dos dois estados, né, um estado árabe e um estado judeu, e o que na prática significava necessariamente abdicar, por exemplo, ao direito de retorno dos refugiados palestinos, né, e a aceitação aí dos termos através dos quais Israel e os Estados Unidos impõem aí a sua expansão, né, a expansão israelense contra o povo palestino. Então, o Yasser Arafat ele morre no final dos anos 90, começo dos anos 2000, não me lembro agora exatamente qual foi o ano, né? Ele está encurralado em Ramallah quando ele morre, mas isso marca justamente esse processo de domesticação, vamos dizer assim, do Fatah, que vai abrindo mão desse projeto histórico, e hoje o Fatah é quem governa, né,
Cisjordânia, né, com Mahmoud Abbas, já tem bastante tempo, e é um governo, assim, bastante dócil, bastante capitulador, né, é um governo que pouco faz para realmente defender os interesses do povo palestino, acaba aceitando todos os termos que Israel impõe, e é um governo que muitas vezes acaba atuando contra, vendo no Hamas, que é a organização que domina a faixa de Gaza, um oponente maior até mesmo, né, do que os seus oponentes reais. Então, assim, é uma mediação que veio se desgastando ao longo do tempo, né? E é muito importante a gente entender esse processo de desgaste, que não dessas mediações nacionalistas laicas, né, burguesas do Oriente Médio, porque isso não aconteceu só na Palestina mais dramático pela situação da Palestina, mas isso é uma coisa que aconteceu com várias organizações similares, né, em vários países do Oriente Médio, e foi na esteira justamente desse processo que se fortalecem aí as organizações islâmicas, né? Como é o caso do Hamas. O Hamas, ele é uma organização que foi fundada em 1980, né? É uma organização sunita, é uma organização palestina sunita, né? Ela está sediada na faixa de Gaza desde o momento que ela surge, né? A faixa de Gaza, que é aí onde a situação dos palestinos é pior, é muito mais dramática, né? Não que da Cisjordânia seja fácil, mas enfim, aí é onde se cometem todos os tipos de abuso e negação de direitos elementares, né? E o Hamas, ele vem justamente crescendo aí desde os anos 80, né? Por um lado, na esteira do processo de decadência das mediações laicas e nacionalistas, né? E no crescimento do que se convencionou chamar Islã político, né? Islã político é um termo que foi discutido por um intelectual chamado Samir Amin, que ele vê justamente, né, a fortaleza que essas organizações islâmicas começam a ganhar no Oriente Médio, a partir dos anos 80, mas organizações não só como o Hamas, que para ele, inclusive, é uma organização terrorista, que é uma crítica que a gente faz também, porque ela não pode ser considerada assim, né? O Hamas é uma organização que tem uma série de relações com o povo palestino da faixa de Gaza, tem uma certa representatividade, está entranhada ali entre a população da faixa de Gaza, né? Mas é uma organização, e nesse sentido não pode ser considerada, por exemplo, como era, sei lá, a Al-Qaeda ou o próprio Estado Islâmico, não se trata disso, né? Ela é uma organização que, em certo sentido, ainda que muito diferente, né? Mas lembra um pouco a formação da própria Irmandade Muçulmana Egípcia, né? Que foi uma organização também muito importante desse Islã político, que se fortalece aí conforme decaem os nacionalistas laicos, né? Como o Fatah. E o termo Hamas, ele vem justamente de uma significação que é movimento de resistência islâmica, né? É uma das organizações mais ativas ali na Palestina. Ela tem ali uma rede ampla, né, de assistência ampla no sentido que é possível na faixa de Gaza, sempre, né? É relativo. Mas assim, essas organizações, elas têm como estratégia assim, criar uma rede social, né, para poder entrar em contato com as populações, né, com os setores populares. Então tem escolas, tem hospitais, tem atendimento público. Isso foi uma estratégia do Islã político para conseguir ganhar relações e legitimidade, né, entre as populações. E desde 2006, se eu não me engano, mas assim, primeira década dos anos 2000, ela governa a faixa de Gaza, né? Houve uma eleição e ela ganhou as eleições, né? Fundamentalmente por conta da percepção de que o Fatah estava caindo na corrupção, e a partir de então, agora, ela domina a faixa de Gaza, né? O grande problema do Hamas, além de, enfim, né, ser uma organização que tem uma estratégia que não é revolucionária, não está baseada na questão de classe e tudo mais, diz respeito também ao seu objetivo de constituição de um Estado baseado no islamismo, né? O que é uma separação que divide, na verdade, os palestinos, né, entre os palestinos sunitas islâmicos, os palestinos que têm outro tipo de fé, os palestinos que não têm fé, os trabalhadores, os judeus, enfim, que podem apoiar a causa palestina. Quer dizer, o próprio fato de ser uma organização político-religiosa implica em uma divisão da própria resistência palestina, né? E isso se expressa na sua estratégia, né? A gente vê que as intifadas, que é o nome que foi
conhecido, nome que se deu às revoltas palestinas de massas, né? Aconteceu uma intifada muito importante nos anos 2000, elas acontecem sempre com a população se revoltando contra os desmandos de Israel e enfrentando os tanques com pedras na mão, né? E enquanto isso, assim, o Hamas, que tem um certo poder bélico, que é muito exagerado pela imprensa burguesa, imperialista, mas tem alguma coisa um pouquinho melhor do que as pedras, nunca confluem com as intifadas, né? No sentido de armar a população, de ajudar a que essa população se dote de uma estratégia que unifique mesmo, né? Que seja um fator de unidade, não um fator de divisão. Então, acaba atuando como um fator de divisão. E essas seriam as principais mediações que existem. Aí existem muitos outros grupos, né? Muitas organizações. É uma miríade realmente enorme de organizações, tanto na Palestina quanto no conjunto do entorno ali, que acabam influenciando a resistência à intifada palestina, né? O que sim faz falta no marco dessas mediações é a formação de um potente partido comunista revolucionário. É isso que eu ia entrar também agora, assim, para a gente tentar dar um enfeixe aqui na nossa discussão, porque você já foi nomeando essas mediações, algumas delas diretamente burguesas, que têm alianças, inclusive, com o Estado de Israel, com o imperialismo, com as grandes potências do Oriente Médio, e outras que não são anticapitalistas, que não têm uma estratégia para derrotar o capitalismo de fato, é a única maneira, né, de extirpar o imperialismo da região. Então, não são alternativas políticas para acabar com essa opressão do povo palestino, em especial, se a gente for pensar a situação dos palestinos na faixa de Gaza. Então, qual seria o programa justamente desse Partido Comunista Revolucionário, tal como você nomeou, para a gente até fazer o elo, né, entre o que a LCR, a Liga Comunista Revolucionária dos Trotskistas, a concepção que eles tinham para a Palestina e para o Oriente Médio, como é que a gente resgata isso para pensar hoje um programa que responda a essa opressão? Eu acho que a primeira coisa de todas é unir, em primeiro lugar, os palestinos, né? É superar essa estratégia de divisão do Fatah e do Hamas. O ano passado, se eu não me engano, foi em maio mesmo, acabou de fazer um ano, em 2021, aconteceu uma greve geral na Palestina, que foi muito importante, né? Muito importante. Não sei se todo mundo pôde seguir, mas foi a primeira vez desde 1948, né, desde a guerra justamente contra a formação do Estado de Israel, que os territórios palestinos todos se uniram num dia unificado de resistência e de luta, né? Que foi um dia que, inclusive, ficou conhecido como o Dia da Greve Karameh, que quer dizer dignidade, né? E foi, enfim, a primeira ação desse tipo em muito tempo, né? Desde ali o mandato britânico, e que foi responsável por fazer com que as ruas ficassem desertas, as lojas fechassem as portas, houvesse manifestações em Jerusalém Oriental. Foi simultâneo, né? Também na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Foi muito importante isso. Foi simultâneo entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? E foi, assim, uma primeira demonstração unitária. Então, acho que a primeira coisa é apostar nisso, na unidade, né? E aí, evidentemente, você não pode ser um movimento islâmico, né? Não à toa, assim, que a greve geral que aconteceu o ano passado teve como sujeito importante para ser deflagrada a própria juventude, né? Que tem já uma desconfiança e tem uma atitude distinta em relação à geração anterior, tanto com o Hamas, quanto em relação ao Fatah, né? Então, assim, isso é uma coisa bastante auspiciosa, a gente tem que ver como vai seguir, e precisa ter uma forma organizativa, né, com um programa claro, que realmente dê essa perspectiva, a possibilidade de se desenvolver, né, até onde ela pode, em toda a potencialidade que tem, mas eu acho que é uma coisa bem importante que aconteceu, né? E, inclusive, a gente está falando que foi uma greve que aconteceu em todas as localidades e também se estendeu aos campos de refugiados, no Líbano e na Jordânia. Então, assim, até quem não estava nos territórios da Palestina participou dessa manifestação. Então, você vê que tem material para ter uma estratégia, né, efetiva, revolucionária, que parta justamente dessa unidade. Então, acho que isso é básico.
Isso é uma primeira coisa, isso é básico. E é evidente que essa unidade ela vai conseguir se desenvolver se ela for uma unidade de classe, né? Porque, assim, claro que a impossibilidade da Palestina se formar como um Estado, ainda que um Estado extremamente oprimido, faz com que a burguesia local seja muito débil, né? É uma coisa assim que a economia está destroçada, então assim, a burguesia evidentemente é débil, mas as alternativas políticas burguesas não deixam de existir. Então, assim, é importante que seja independente dessas alternativas políticas burguesas, né? Porque essa experiência o povo palestino já fez. Já teve uma organização forte, nacionalista laica burguesa, né? Que foi o Fatah. E não só não conseguiu resolver o problema, como o Fatah sucumbiu aí a todas as pressões que vêm do imperialismo, que vem, enfim, de Israel, né? E terminou, inclusive, abandonando o seu programa histórico, né? E agora está imerso aí em vários escândalos de corrupção, enfim, mil coisas. Então, assim, além da unidade, que seja uma unidade baseada numa estratégia de classe. E aí, evidentemente, que isso não pare só na luta pela libertação nacional da Palestina, né? Ou seja, para que a Palestina possa se compor como um Estado real, efetivo. É preciso que esse combate se ligue justamente, né? Faça um elo aí entre a necessidade de acabar com a ocupação colonialista israelense, né? De barrar o expansionismo israelense, de barrar a ingerência imperialista, mas conectando isso com as bandeiras da Revolução Socialista, né? E podendo finalmente fazer com que você tenha uma Palestina que seja laica, socialista, não racista, né? E que tenha uma unidade aí entre trabalhadores árabes e judeus, de modo que você possa efetivamente garantir o retorno, né, dos refugiados, dos milhões de refugiados. Então, assim, só isso que vai conseguir trazer paz para a região, né? A gente pode achar que é muito absurdo falar numa coisa desse tipo, Palestina laica, socialista, que absurdo, né? Porque eles estão ali no meio dos radicalismos e tal, mas, assim, por fora dessa saída, não tem saída para o povo palestino. Como a gente estava discutindo no início, um aspecto importante desse programa que você está desenvolvendo é que imagina o efeito que teria uma Palestina unificada territorialmente e sob um governo dos trabalhadores. Poderia ser uma alavanca para a expansão da Revolução Socialista internacionalmente em toda a região do Oriente Médio. Isso teria um efeito espetacular sobre... Imagina, a gente está passando por uma guerra na Ucrânia agora totalmente reacionária, a invasão reacionária do Putin, com a sua estratégia nacionalista, e do outro lado, a OTAN e os Estados Unidos armando as milícias do governo do Zelensky, também avançando as suas posições em todo o leste europeu. Imagina o estrondo que seria nesse equilíbrio conservador das relações de classe, uma Palestina operária e socialista que impulsionasse a Revolução Internacional. Isso também seria muito importante como um fundamento e como uma consequência desse programa. Seria enorme, né? Seria gigantesco. Por isso que, assim, a gente tem que pensar que a Palestina, ela condensa muitas questões vitais, não só para os árabes e para os palestinos, mas para o mundo. E a juventude que está despertando para a política, quem se interessa por teoria marxista, tem que conhecer a fundo a história da Palestina, né? Porque ali se provam as tendências teóricas do marxismo, né? A gente estava falando aqui da política do stalinismo, a gente está falando aqui da ligação, né, da unidade que é indissociável entre a reivindicação democrática de um povo se constituir como um povo, ter direito à unidade territorial, ter direito à identidade cultural, né? A gente viu recentemente essa coisa absurda, assim, eu acho que isso revoltou o mundo todo, que foi o assassinato da jornalista, né? Que você citou logo no começo da nossa conversa, e depois as cenas bárbaras que se seguiram, né? Que era o pessoal ali, a polícia israelense, atacando o cortejo fúnebre da jornalista, né? Assim, atacando bomba, gás de pimenta nas pessoas que estavam segurando o caixão dela, né? E a justificativa que a polícia israelense levou adiante para fazer isso era porque o caixão estava enrolado na bandeira palestina, porque você não pode fazer isso quando Israel assassina
um palestino, você não pode enrolar ele na bandeira palestina. Então, assim, olha que coisa brutal, você não pode colocar a bandeira de um país, né, de uma pessoa que foi assassinada por um exército ocupante, é uma loucura. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, eu acho que a gente é impelido necessariamente a pensar em um processo revolucionário. Porque o que eu diria para quem acha que é muito otimismo ou muito fora da realidade, achar que é possível uma Palestina socialista, é que essas cenas já são tão absurdas, é muito mais absurdo ver isso que acontece do que ver as bases de uma Palestina de outro tipo, de uma Palestina onde é muito mais racional uma Palestina socialista, onde os árabes e os judeus possam conviver em paz, do que isso, né? No caso, os trabalhadores, evidentemente, árabes e judeus, não toda a classe burguesa sionista, porque isso é claro que não existe. Mas, assim, é muito menos racional você acreditar que a continuidade disso que a gente viu, que são cenas chocantes, é o que está aí, é o que vai acontecer para sempre, é o que tem para hoje, é o que tem para amanhã, é o que tem para depois. E também pensar nessa irracionalidade da possibilidade de uma solução de 2 estados, né, que os Estados Unidos adora embaralhar, é impossível, a gente já mostrou décadas e décadas e décadas o que o Estado de Israel opera, se existir, sobre o povo palestino. Não existe solução de 2 estados. É importante você ter falado. Pode falar, sim. Desculpa. Não, eu diria isso, que a unificação territorial da Palestina e a ideia da unificação do povo árabe e do povo judeu só pode se dar com a destruição desse Estado terrorista de Israel. Porque, justamente, a gente disse desde o início que é um enclave imperialista, ele não tem nenhum papel para a colaboração mas em quilômetros de distância da solução das necessidades básicas da população trabalhadora e pobre, nem dos judeus, nem dos árabes. Enquanto existiu o Estado de Israel, vai ser um aprofundador da miséria da população no Oriente Médio. Então não tem razão justamente para que esse enclave, essa torre de comando do imperialismo no Oriente Médio siga existindo. Não vai existir paz, desenvolvimento econômico e a solução das necessidades mais vitais da população no Oriente Médio, enquanto existiu o Estado de Israel. Por isso que nós estamos colocando a oposição disso, resgatando as posições da LCR, dos trotskistas, contra, né, o stalinismo, mostrando que a saída é um Estado unificado, operário socialista, que seja um impulsionador da Revolução Internacional, né, Cí? Não, com certeza. Eu até ia te interromper aquela hora lá, mas é porque eu acho que a gente acabou não tocando tanto nessa questão do, poxa, mas por que, né? Porque tem gente que pode pensar isso, né? Poxa, mas por que não fazer 2 estados, né? Divide ali, não precisa, né, de todo esse conflito, tal, divide os territórios. A questão é que, assim, não tem essa possibilidade. Eu não sei como explicar para quem está assistindo, para quem está ouvindo, mas assim... Não existe divisão de 2 territórios se um território for partilhado e espoliado. Não é possível. Está na natureza do Estado de Israel, é o sentido de existência do Estado de Israel, a expansão colonialista. Porque eles querem, porque a burguesia sionista é estúpida, porque ela quer beber sangue no café da manhã. Não é isso. Tá? Ela é uma classe decadente que comete crimes bárbaros que não tem nenhuma racionalidade, mas isso tem um sentido, não tem racionalidade, sim, do ponto de vista histórico, mas isso tem um sentido. Porque o sentido qual é? Justamente por ser um enclave imperialista num mar árabe, ela precisa se expandir. Ela não pode aceitar continuar vivendo cercada de ir à Palestina. Não pode. Por outro lado, também não pode jogar uma bomba atômica e matar todo mundo de uma vez. Então, assim, é um Estado que, do ponto de vista, inclusive, pragmático, para a sua própria classe capitalista, é um Estado imerso em crises permanentes, imerso em guerra. Por isso que o Estado sionista é um Estado que forja cidadãos soldados. Eu acho que não existe nenhum outro país no mundo
que tenha isso tão no centro da sua existência. Os caras, eles ficam no exército 6 anos, entendeu? É uma coisa assim, o nível do orçamento militar é uma loucura, é um exército extremamente ideologizado, não é simplesmente bem armado, ele é ideologizado, e a gente sabe o papel que a ideologia cumpre para a moral das tropas. Então, assim, o que acaba acontecendo ali no Estado de Israel é que é da natureza desse Estado ele ter que se expandir. Então, a questão, eles não vão aceitar de forma nenhuma ter ali convivendo ao lado um Estado árabe, palestino, porque esse Estado vai ser um fantasma que pode se insurgir, trazer atrás de si as massas árabes a qualquer momento. Por isso que a violência na faixa de Gaza é tão extrema. Não é simplesmente por um problema, é para desmoralizar, entendeu? Só que o que acontece? Eles conseguem desmoralizar? Não. Não consegue. A resistência palestina é contínua, ela se reinventa, ela a cada momento explode sob uma forma distinta, apesar da assimetria de condições, apesar da assimetria militar, apesar da assimetria, enfim, econômica, apesar de tudo. E sempre vai ser assim. Então, assim, esse conflito não é um conflito que você pode manobrar, né? E do ponto de vista dos palestinos tem menos sentido ainda aceitar um Estado, sabe, num arremedo de território que não vai ter nenhuma unidade, que não permite que as pessoas que foram expulsas voltem, não tem sentido. Então, assim, essa solução de 2 estados, que é o objeto de muita demagogia por parte dos governos norte-americanos, por parte das mediações, inclusive palestinas, mas também muito por parte da burguesia sionista, né, que agora já abandonou isso, porque agora já nem tenta negociar nada, já está claro que é a expansão colonialista e ponto, né? E o Biden também está claro que vai apoiar o direito de Israel de se defender, porque foi essa declaração que ele deu. Então, assim, cada vez mais a gente está arrumando para uma situação onde esse tipo de pretensa solução vai ficando em segundo plano, porque a prática mostra que não é o objetivo de ninguém, entendeu? Não é o objetivo político de Israel, nunca vai ser. Então, assim, e para o povo palestino, por mais que o Fatah queira negociar uma solução desse tipo, como já tentou 1000 vezes, o que acontece é que, por mais que eles assinem, o colonialismo não para, o expansionismo israelense não para. Então, a única possibilidade, de fato, é organizar justamente a resistência para que ela consiga não só resistir, mas também transformar em profundidade a situação colocada ali, no sentido do que a gente estava colocando, né, da instauração de uma dinâmica efetivamente revolucionária. Sim, acho que isso já ajudou a gente a dar esse panorama programático para o pessoal que está vendo e entender as consequências concretas da política, de como o trotskismo enxerga esse problema estrutural no Oriente Médio, em diferença clara e aberta com o stalinismo e toda a sua tradição burocrática. Então, gostei muito desse episódio para ajudar a entrar justamente nesses debates de estratégia de programa num tema tão importante assim para a gente. Já agradeço também a Si por ter participado junto aqui. Eu que agradeço. Ajudar a gente a entender a história e com profundidade esse problema. Agradeço a todo o pessoal que pôde ver. Chama a compartilhar, curtir o nosso canal aqui do Espectro do Comunismo, do Ideias de Esquerda, do Esquerda Diário, e seguir as nossas publicações. Valeu, pessoal. Então, até a próxima.